Epa, fala, Milton. Epa! E aí? Tudo Tudo bem, bem? Boris? A gente tá, Como a é que gente foi? tá, a gente tá trocando de ares, né? Então, a última live eu estava na Chapada dos Veadeiros e agora você está na praia, é isso? Cheguei faz uns 20 minutos, estava só descarregando. Agora estou aqui já. Mas se fosse às 11h30 não teria dado certo. Não, tá lindo. Milton, vamos já começar aqui, né? Sempre eu estou falando isso, acabei de falar até para as pessoas Uhum. que a gente não prepara nada, as nossas lives elas vêm, você nunca sabe do assunto que eu vou trazer. Nunca Às sei. vezes alguma sugestão que fizeram e tal. E eu tenho dois Sim. assuntos. Eu Tá. acredito que Como os foi de dois. viagem? Hã? Como foi de viagem? Foi incrível, foi incrível. A Foi legal? Chapada é incrível, você conhece lá. Sim. E eu tive pela segunda vez, vou agora em setembro pela terceira vez. Eu acho a Chapada incrível, um lugar lindo. E o Uhum. evento é demais. Esse meu aluno, para quem não conhece, segue, é o Thiago Medeiros. Ele é um chefe Uhum. de cozinha vegano incrível, comidas assim Uhum. para mudar o pensamento. Então, só a comida já valeria, mas Uhum. é muito legal. Uma coisa que tem acontecido, até dentro do que a gente conversou na última live, Uhum. é algo que está me espantando. Assim, as pessoas que estão fazendo, elas estão indo com uma vontade muito grande de fazer aulas de yoga. E a maioria Uhum. das pessoas são pessoas que nunca praticaram. Interessante. E é muito legal, porque são pessoas que estão. Eu estou conseguindo dar tipo tudo: mantra, respiratórios. Pessoas que estão acordando lá cedinho para fazer minhas aulas. Minhas aulas são Uhum. sempre no primeiro horário. Então, assim, as pessoas acordam cedinho para fazer, vão todos os dias. Uhum. Então, tá muito legal essa lógica, sabe? Das pessoas interessadas em aprender yoga e fazendo yoga, assim, bem, para primeiras práticas. Está muito legal. Tá uma experiência diferente. Eu não esperava que seria assim. Que Então, notícia boa. Fiquei tá muito mudando, feliz. tá mudando um pouco o meu pensamento que eu tinha a respeito até do que a gente conversou, que eu tinha de Uhum. retiros e tal. Então, Uhum. tá mudando porque as pessoas que estão indo pontualmente para esse projeto são pessoas que, pô, com vontade de aprender, muito legal. E com um hábito, né? Criando o hábito ali de fazer. Ah, legal. Tá? Que bom, fico muito feliz. Espero que seja uma mudança de mentalidade no mundo, né? Ah, Com relação à exatamente. alimentação, com relação à prática de yoga, com relação ao crescimento pessoal. Espero que isso vingue. Exatamente. Acho que essa é a lógica. Uhum. Milton, dois temas que eu pensei em a gente falar hoje. Tá. Eu acredito que os dois são bem polêmicos, tá? Então vai ser legal aqui a nossa discussão. Então, o primeiro deles é em relação a valores. Eu tenho, você me conhece, você sabe o que eu acredito sobre valores, e você já deu uma visão em relação a como o yoga enxerga os valores, Uhum. né? De mudar, os valores não necessariamente são sempre os mesmos. Eu tenho uma visão de que os valores eles estão ali, tipo, alguns são os nossos valores forever. E, obviamente, muda na minha concepção, tá? Muda um pouco a prioridade. Então, às vezes, eu tenho alguns valores que são prioridade, às vezes, esses valores não são mais prioridade. Sei lá, vou dar um exemplo no que eu acredito. Família, para mim, família sempre foi um valor importante, mas nunca foi o primeiro valor. E, atualmente, nos últimos anos, família, para mim, é o primeiro valor. Mas ele sempre esteve ali. E eu já vi você falando de uma outra forma também. Então, eu queria que a gente falasse um pouco como é que é a visão do yoga no seu prisma aí, na sua visão sobre valores. Essa é uma visão de yoga. Posso dizer que é a minha visão. Pronto, então tá bom. Tá Ótimo. certo? Eu não acho que seja a visão do yoga. E também não acho que ele entre nesses meandros, tá? Ele entre em detalhes, ele ensina esses meandros a respeito de valor. O que eu penso, sim. É importante que você tenha o seu Swadharma. Tá? Vamos pontuar. Swadharma ele poderia ser entendido de diversas formas. Primeiro, o que é Dharma? Melhor palavra para traduzir Dharma, uma palavra que ninguém entende, que é sintropia. Fala mais, eu, Entropia. eu também não Então, vamos entendo. lá. Entropia, então, é mais conhecida, que é a tendência do universo a ir para o caos. Tá? Certo?
Então, tudo tende a se reorganizar num caos, e esse caos, ele em si só, ele tem uma, uma, uma lógica, se é que eu posso dizer assim, tá? Por exemplo, a tendência das coisas é irem para o patamar de menor gasto energético o tempo todo. E isso acontece na natureza, isso é entropia. Sintropia é a tendência do universo à ordem, à coesão, e não à desorganização. Tá certo? Então, Dharma, na realidade, seria isso. Seria a tendência natural, seria até a De palavra Dharma, organização. Seria organização. isso? Organização. Tá? Daí a palavra Dharma, ela tem outro, ela provém da raiz Dha, que quer dizer suportar, que dá origem a palavras como Dharana, Dhyana, mesmo Samadhi tem a raiz Dha ali colocada, que é suportar, segurar, sustentar, manter. Então isso é. Daí, ao longo do tempo, a palavra Dharma, ela vai ganhando outras características, tá? Além de ser uma lei universal de sintropia, ela ganhou conceito como moral, tá? Como ética, como a moral correta, a moral universal, aquele conjunto de normas que faz com que o universo e transcende isso para a sociedade e trazendo para os indivíduos continuem coesos. Então, o funcionamento, por exemplo, as normas jurídicas, as regras de convivência da nossa sociedade, pode ser traduzido como Dharma. Também a moral e costumes, no sentido de costumes, também pode ser traduzido como Dharma. Tá? Swadharma seria aquele conjunto de leis pessoais. Daí entra o valor. Tá certo? Tá. Daí você consegue entender exatamente o que seria valor. Então, é importante você ter sua Dharma. Sua Dharma é seu autoconhecimento, a sua percepção daquilo que funciona para você, de quais são as regras que funcionam para você e, inclusive, qual é a sua missão pessoal. Daí a gente entraria em propósito. Propósito. Tá certo? Daí a gente entraria em propósito. Tá? Eu acho fundamental que a pessoa ela conheça, saiba o que funciona para essa pessoa naquele momento de vida dela. Por quê? Porque no universo, de verdade, nós temos duas únicas certezas. Só existem duas únicas certezas. Todo o resto é incerteza. E dessas duas únicas certezas são, uma delas é que a gente vai morrer. É uma certeza, inexorável. Tá certo? Existem algumas linhagens de yoga que buscam imortalidade física. Até no livro do Mircea Eliade, Yoga, Imortalidade e Liberdade, ele coloca que isso é uma nostalgia indiana. Né? A nostalgia dos homens deuses e da plena liberdade até de não morrer. Tá? Mas eu nunca vi alguém imortal. Tá? Eu acho que também ninguém nunca viu alguém. Voltou. Tudo muda, tudo muda. Não existe nada constante. Tudo muda. A única coisa. Se vocês puderem escrever, aí voltou. Acho que voltou agora. Então, a única coisa que seria constante é aquilo que transcende a natureza. Tá? E daí surge aquele raciocínio de dicotomia entre consciência e matéria, entre o que é transcendental e imanente e aquilo que é presente. Tá certo? Tá? Existe algumas escolas que mantêm essa dicotomia. Uma delas é o Samkhya, propriamente. Outras não mantêm essa dicotomia. Tá? Nesse raciocínio, sua dharma é importante, os seus valores são fundamentais, você tem um propósito, cria um norte para onde você seguir sua vida.
Mas tem um outro detalhe. As, quem que pode me dizer que os bolsonaristas não têm valores? Que Hitler não tinha valor? Tá certo? Até tem uma charge muito interessante, que era assim, eram duas mulheres caminhando e uma olhando para a outra. Uma era islâmica e estava com uma burca, toda coberta, só com os olhos de fora. A outra era cristã, provavelmente ocidental, e estava totalmente nua, somente com um biquíni, bem pequenininho e com óculos escuros. E daí uma olha para a outra. E daí a moça ocidental tem assim, uma, uma bola, né, um balão de pensamento, né? Ela está pensando, olhando para a outra, falando: que não é uma cultura machista e repressora? Tudo coberto, menos os olhos. E do outro lado, a moça de burca, olhando para o ocidental, falando: que não é uma sociedade, igualzinha, que não é uma sociedade machista e repressora? Tudo descoberto, menos os olhos. Tá, para. Então, isso quer dizer o quê? Que os seus valores, normalmente, eles são norteados pelos costumes. E os costumes são aquilo que é entregado, aquilo que é tradição, certo? E, portanto, todo costume em si, ele é um condicionamento. Quando você pega, por exemplo, quanto à sexualidade, quando você pega os templos de Khajuraho, os templos na Índia, há um conceito de que o templo que não tiver o ato sexual esculpido nele é um templo que deveria ser destruído por um raio. Então, você vai em quase todos os templos, com raríssimas exceções, você tem todas as atividades da vida esculpidas, inclusive, e muitas vezes, em grande quantidade, o ato sexual. Uhum. Porque parte do princípio, por exemplo, de que se você é uma pessoa que ao enxergar aquilo não enxerga com os olhos de uma criança, com a mesma inocência, com a mesma pureza, com a mesma leveza, se aquilo mexe com você, te causa coisas, quer dizer que você não está pronto. Quer dizer que você não está pronto, porque aquilo faz parte da vida. Aquilo é uma coisa nossa. É algo natural. É algo natural. É algo que deveria ser visto com a mesma naturalidade quanto você vê qualquer outra atividade. Atividade de namorar, atividade de estudar, atividade de trabalhar. Tá? Então, a liberdade, a desepressão sexual, ela abre barreiras no seu cérebro. E sempre que você começa com os meus valores são importantes, os meus valores funcionam, os meus valores não sei o quê. E os seus valores, eles repercutem para os valores da sociedade. E imediatamente isso pode ser usado como uma ferramenta de manipulação. Certo? Como, por exemplo, o primeiro passo para você emburrecer, tirar toda a criatividade e o poder de decisão de uma sociedade é reprimir a sua sexualidade. Você castra. Você castra imediatamente aquele indivíduo, deixa de ser um indivíduo pensante. Certo? Diminui a sua agressividade, diminui a sua criatividade, diminui o seu senso crítico. Então, quando você fala em valores, você tem que ter os valores. Mas se eles forem pétreos, eles te paralisam e te impedem a capacidade, nem digo de tolerar. Você pode ainda tolerar. Tolerar o quê? Puta, detesto aquilo, odeio. Mas tá aí, né? A gente tem que conviver com aquele indivíduo, ou com aquela cultura, ou daquela forma. Isso é tolerar. Não, mas aceitar. Aceitar as diferenças. E até entender até onde você pode aceitar, até onde você não pode aceitar. Que tem Certo? uma linha tênue aí nesse processo. Tem uma linha Linha totalmente. firme. A chance de você, ao ultrapassá-la, você cair no autoritarismo é super grande.
Tá? Então, é aí que entra um profundo autoestudo seu e da sociedade. Porque a nossa tendência ocidental é sempre olhar o ocidental como bom. Quando a gente vai na Índia, a gente já vai julgando imediatamente. Por quê? Porque Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Quando você vai numa sociedade islâmica, imediatamente você vai julgando. Mas a pergunta que nós temos que fazer é, para cada pessoa, aquela que é da cultura dela, aquilo a satisfaz? É Certo? um exemplo disso muito, muito clássico para quem chega na Índia pela primeira vez. Pelo menos para mim foi algo que era muito diferente da nossa cultura. Por mais mente aberta que eu tenha, é muito tradicional você ver na rua, às vezes, 3, 4 homens de mão dadas e as mulheres para trás, por exemplo. Num grupo tem 3, 4 homens de mão dadas e as mulheres para trás. Sim. Ou os homens abraçados e as mulheres para Não trás. se toca, não se toca. Então, é uma coisa que é bem diferente culturalmente para a gente, por exemplo. Culturalmente, muito diferente. E ao mesmo tempo, quando você vai lá, se você abraça a sua esposa, ou beija a sua esposa, ou você anda de mão dadas com ela, você está causando. Está causando problemas naquela cultura. Tá? Uhum. Talvez menos agora, né? A última vez que a gente foi já vai completar 10 anos ano que vem. E a última vez que o mestre Rose tinha ido, e que eu fui junto com ele, já tinha feito 10 anos, e a Índia tinha mudado assim. Agora, então, mais 10 anos depois, deve ter mudado outros horrores, né? Total. Então, é, a gente, eu sinto assim que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa tendência é querer que o outro siga aquilo que você faz. E a gente não se pergunta se para o outro aquilo tá ok. E se existe naquela comunidade problemas culturais, eles vão se resolver. Porque a partir do momento que um indivíduo dentro daquela sociedade começa a se sentir tolhido, ou castrado, ou impedido nos seus direitos da liberdade, imediatamente já começa um movimento Então, mas interno. eu acho que é nesse ponto que entra. Por isso que foi muito bem colocado por você. Existe uma linha tênue. Eu tenho, por exemplo, o meu Swadharma, os meus valores ali muito claros, e eu vou procurar respeitar os meus valores, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que determinadas atitudes ou determinadas ações baseadas nesses valores pode ser totalmente o antagônico do que o outro pensa, do que o outro faz. E aí, nesse momento, pode dar essa discrepância, né? De ações, de pensamentos e tal. Sim. Mas, E ao o mesmo Rudolf, tempo, eu acho que você citou agora um valor que, para mim, é um dos meus valores, que é liberdade. E, para mim, sempre foi. Tipo, eu gosto de ter minha liberdade. Obviamente, eu vou respeitar essa liberdade, ela não pode invadir o outro. Mas liberdade para mim, se uma pessoa ela tolhe esse valor, se ela vai ali e ela espreme esse valor, para mim ali é quase uma morte para mim, por exemplo. sim, isso faz parte do autoconhecimento. Isso é agora. Podem ter momentos que isso mude. Uhum. Muda, tá certo? E até é importante, porque se você tem valores pétreos, isso te impede, por exemplo, de se transformar, né? De Congela, evoluir. de evoluir, congela. Então, quando você faz associação disso ao corpo energético, por exemplo, você tem 3 válvulas de retenção, que em sânscrito são chamadas de grantes, né? São nós. E esses nós, eles estão localizados no Muladhara, no Vishuddha Chakra e no Agnya, Vishuddha não, no Anahata Chakra e no Agnya Chakra. Tá? E cada um deles, eles estão associados a comportamentos, a estruturas de comportamentos. Por exemplo, o bloqueio da passagem de energia no grande do Muladhara, ele está intimamente associado a tabus sexuais. Então, aquele negócio de você ver e enxerga uma coisa feia. Isso é feio, isso não pode. Isso
trava a sexualidade, trava a energia e a pessoa não consegue ir para frente. Tá certo? Mas o Newton está dizendo, não, não é o Newton está dizendo, isso é um fato técnico. É um fato técnico. Do ponto de vista energético e até do ponto de vista psíquico, né? Se você pega um momento onde a humanidade esteve mais louca, tá certo? Foi o momento do final do século XIX, né? Onde você tinha uma intensa repressão sexual. Então, ao ponto, hoje em dia, você dificilmente na clínica psiquiátrica você vai ver, por exemplo, uma conversão histérica, né? Talvez, possivelmente, o termo que eles usam atualmente nem é esse, tá? Mas você não vê o que seria uma conversão. A pessoa ela tem uma dissociação entre consciente e inconsciente que é tão profunda, que é tão intensa, que aquilo aparece como uma manifestação corporal, por exemplo, uma paralisia, ao ponto de você vai lá, espeta o pé da pessoa, a pessoa não mexe. Não mexe. Tá? Então, é uma questão psíquica tão intensa que aquilo se manifesta como uma doença física. Hoje em dia você não vê isso. No século XIX, cara, você vê coisas muito sutis, mas no século XIX é um negócio tão intenso que praticamente toda a teoria da psicanálise freudiana foi baseada nisso. Por quê? Porque era a questão daquele momento, né? A questão daquele momento era a intensa repressão sexual que aquela sociedade tinha. Tá? Então, quando ele e que era a causa de distúrbios psíquicos. Então, quando Freud monta a estrutura do inconsciente, tá? Que é perfeita, né? A estrutura do inconsciente, mais a sua teoria psicanalítica, a sexualidade, a libido é um ponto-chave. Tá? E depois, com o avanço dos estudos psiquiátricos e psicológicos, isso veio se transformando um pouco, veio crescendo. Isso veio crescendo. Então, repressão sexual, tabu sexual, mais apego material é bloqueio de Muladhara. Não abre. O Brahma Grande não abre. Eu já não fui para cima. Se você desperta a Kundalini, a pessoa vai ter todo tipo de doença associada à sexualidade. Pode ter conversão histérica, pode ter distúrbio de aumento da libido, pode ter ninfomania, pode ter normalmente aumento, né? Para mais. Pode ter aumento de distúrbio de calor. Então a coisa começa a ficar esquisita. Agora, por exemplo, se você tem forte apegos a pessoas, a ciúmes, angústia, bloqueio é no peito, né? Se você toma as pessoas como propriedades, imediatamente você está tão apegado à pessoa que se houver uma vida após, depois do corpo você ainda continuar, é bem possível que você fique grudado naquela pessoa. Tamanha fixação que você tem, né? Com aquela pessoa. Agora imagina, você não tem corpo físico. Você tem um corpo sutil. E você está tão apegado a um indivíduo que você não consegue seguir em frente. Não consegue Perfeito. seguir em frente. O que você está falando agora vai ao encontro do outro item, que aí, para mim, ele é extremamente polêmico dentro do yoga e vai. Mas antes, a Bruna fez aqui um questionamento que ela falou que ela chegou agora e não sabe se nós falamos sobre isso, que era em relação. Você estava falando agora, bloqueio, às vezes, de libido. Então, vamos trabalhar o Muladhara. Ou um apego às pessoas. E aí tem que trabalhar o Anahata. E aí ela perguntou, como se trabalhar isso no yoga? Aí, acredito eu, vou aqui responder e você confirma ou discute ou contra-argumenta. Na verdade, você vai trabalhar com yoga com os elementos do yoga. Às vezes você vai trabalhar com um puja, com agradecimento. Às vezes você vai trabalhar com pranayama, às vezes você vai trabalhar com asana, às vezes você vai trabalhar com a meditação, às vezes... Então, são os elementos do yoga associados a cada um dos chakras e com a necessidade que você tem. Estou viajando ou não? Não está viajando. É exatamente isso.
Tá? E até eu costumo dizer que é, quando você fala de características da personalidade que eclodem em comportamentos, você tem três maneiras de trabalhar, tá certo? A primeira maneira de trabalhar é aquela que acontece, por exemplo, a partir do yoga clássico, no yoga clássico, que é primeiro você vai trabalhar a ética, Yamas e niyamas. yamas e niyamas. Tá? Então, e quando esse indivíduo está com uma personalidade mais limpinha, daí você começa com asana, pranayama e o antaranga, os angas internos. Tá? Essa é uma forma. Quando você chega no período medieval, o que eles percebem? Eles percebem que, para algumas pessoas, isso daí é igual a camisa de força. Assim, professor, camisa de força. Lógico, você fala para a pessoa nunca mais mentir, para a pessoa não transar nunca mais, que é o caso do Brahmacharya. Você fala para a pessoa não ser agressivo com mais ninguém. E esses são instintos de sobrevivência. São instintos poderosos, instintos de sobrevivência. A agressividade, ela não é ruim em si. A agressividade, ela é fundamental para que você possa caçar, para que você possa comer, para que você possa levantar da cama. Tá certo? Ela faz parte da sua experiência de vida. Você pede para a pessoa não transar. O Brahmacharya, não transar. É voto de celibato. Você pede para a pessoa nunca mentir. Um ser humano normal, ele mente algo em torno de 100 vezes por dia. Por dia. Porque mentir, você normalmente você associa a mentira com a questão moral associada a ela. Mas dentro do conceito do yoga clássico, a mentira é a ausência de fidelidade entre pensamento, palavra e ação. Então, aquela mentira branca, que normalmente se usa socialmente, ela não é aceita. Tá certo? Então, se uma pessoa ela tem uma questão comportamental já muito difícil, quando ela se vê nesse contexto, sem muitas técnicas para dar suporte, isso é igual camisa de força, porque o inconsciente fala uma coisa, o consciente fala outra, isso dissocia. Tá certo? É o que acontecia no século XIX, com relação à sexualidade, no final do século XIX, com relação à sexualidade. Então, quando entra no século VIII o Tantra e desemboca no século XI o Hatha Yoga, século X ao século XI do Hatha Yoga, você tem uma mudança. E nessa mudança é o quê? Você faz as técnicas. E conforme as técnicas vão progredindo, você vai e as coisas vão aparecendo, daí você começa a trabalhar o aparecimento de características indesejadas da personalidade junto com as técnicas. Tá certo? E essas características da personalidade elas vão se resolvendo sozinhas. A proposta dentro do Swastika Yoga, essa terceira forma, é trabalhar em conjunto. Você vê as características da personalidade do indivíduo, associa com as técnicas e a gente vai caminhando junto, limpando conteúdos da personalidade que podem dar problema no processo de desenvolvimento com o amparo das técnicas. Tá? Então, é desta forma. Você vai trabalhar o desenvolvimento de características éticas, tá? E melhora através do autoestudo, através do esforço sobre si mesmo e através tapa swadhyaya e da entrega ao Senhor, Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana. Você vai trabalhando a personalidade do indivíduo, tudo isso apoiado sobre as técnicas. Então, por exemplo, do ponto de vista prático, o bloqueio no Madhara, bloqueio na sexualidade. Normalmente, isso aparece como bloqueio do anel pélvico. A pessoa vai ter dificuldade em aberturas pélvicas, ela vai ter dificuldade em antiflexão, ela vai ter dificuldade em fazer báscula de quadril. Conforme você vai trabalhando isso, imediatamente isso vai se soltando. Por exemplo, você já viu algum bailarino reprimido? Não. Não existe.
certo? Repressão sexual em quem faz dança não existe. Por quê? Porque trabalha-se essas estruturas e imediatamente questões da personalidade elas vão sendo alteradas. Também você poderia trabalhar com relação à utilização de bidiamantes específicos para a região. Você poderia trabalhar com relação à respiração, contração e descontração do assoalho pélvico associado. Tá? Então, daí as técnicas, o arsenal é imenso. Perfeito. Isso seria usado tanto no Mudhara, quanto no Anahata, quanto no Agni, que é o caso do Shiva grande. E nos outros também, mesmo não tendo os grandes, nos outros também da mesma forma. Também. E daí, para finalizar, finalmente, esse grande aqui ele está associado às ideias. Então, enquanto você não for capaz de você perceber que você não é dono da verdade, fazer com que aquilo que você pensa, seus conceitos e os seus valores deixem de ser pétreos, enquanto isso não acontecer, esse grande não entra. Tá? E daí é uma característica técnica. Tá? Porque se você ficar vinculado aos valores, e moral faz parte dos valores, você vai perceber que todos esses valores, você fala, família é um valor, está associado à tradição, está associado à tradição, está associado à moral. Certo? Liberdade é um valor. É um valor. Mas, ao mesmo tempo, a sua liberdade ou a liberdade para todos, até onde você consegue conviver com a liberdade, por exemplo, da sua esposa. Uhum. Tá certo? Então, esses são processos que vão se desenvolvendo dentro de você ao longo da sua vida. E homossexualidade trabalha isso. Travou o Milton. Aí, voltou. Tá. E homossexualidade, como é que você trabalha isso? Qual a diferença? Será que as pessoas não têm outras opções? Como é que é isso dentro da história? Tá? Então, imediatamente, você começa a se criticar e a perguntar sobre isso. Então, esse exame ele é fundamental. Você deve ter os seus valores, mas critique seus próprios valores. Tá certo? Não deixe eles estagnados. É isso. Mas que aí também é um processo que o yoga nos traz, que é um processo de autoconhecimento, autoestudo o tempo inteiro, autoobservação, por aí vai. Então, isso é algo que é perfeito que você falou, porque junta você ter o seu valor, acho que isso é normal, acredito, para as pessoas, e ao mesmo tempo conseguir fazer esse estudo para você entrar nessa linha tênue. Tipo, eu tô caindo para lá e tô virando autoritário com os meus valores, e sendo que quero que todos tenham os mesmos valores, mas talvez esse valor eu não faço, não ajo da mesma forma do outro lado, como você citou aí, liberdade, e por aí vai. É isso. Eu acho que é isso que eu penso. Milton, até entrando na linha do que você falou, e assim, se a gente pega historicamente o yoga, ele tem aí vários tipos de yoga, várias fundamentações do yoga, várias visões do yoga, várias formas diferentes de enxergar o yoga, e cada vez mais hoje existe não sei se é um anseio das pessoas, mas existe uma expectativa de que tudo seja explicado. E muita coisa no yoga não tem uma explicação ou não tem uma mensuração. Se a gente pegar do que a gente estava falando agora, a gente estava falando dos chakras, a gente estava falando da atuação nos chakras. A gente consegue perceber, eu acredito que nessa experiência de vida como praticantes e como professores, a gente consegue enxergar um pouco de como que o chakra ele influencia seu trabalho, o assoalho pélvico no Muladhara para liberar aquele chakra, ou expandir, ou dinamizar o chakra, seja lá o que for. Mas muita coisa não é mensurável. Muita coisa não consegue, dentro do yoga, pelo menos ao meu ver, muita coisa não consegue ser totalmente, definido. Tá aqui, o samadhi é assim, você chegou no samadhi, é isso.
o mantra ele é dessa forma e ele, independentemente da visão, se é uma visão técnica ou uma visão espiritualista, ele surte efeito no ser humano. Então, muitas coisas do yoga, eles têm um processo de natural acontecimento com o ser humano e a gente vai avaliando no percurso aí, né? no caminho. Nem tudo é avaliado pela ciência, ou nem tudo foi mensurado pela ciência. E o que você enxerga? Como é que você enxerga esse processo? Olha, hoje em dia, digamos que as coisas caminham juntas, né? E a passos largos, assim, tá certo? Quando você pega desde 1920 até agora, muita coisa que não se conhecia sobre o funcionamento do nosso sistema nervoso central e sobre as técnicas do yoga e como elas agem sobre o sistema nervoso central passaram a ser muito bem estudadas, tá? Tá? Então, o que eu posso dizer? Existem modelos, né? Modelos, por exemplo, você pega o modelo da acupuntura, alguém vai dizer que aquele modelo não funciona? Tá? Quando você pega um bom acupunturista e que ele trabalha bem, a lógica de raciocínio que ele usa para a escolha do alimento, para a escolha se vai usar moxa bustão, se ele vai usar agulha, tá certo? Para a agulha, se ele vai ativar ou se ele vai tirar. Como se entende a doença dentro desse contexto? E a doença dentro desse contexto, como que ela é traduzida na forma de uma racionalidade médica? Não dá para usar modelo ocidental, ele é muito complicado. Então você utiliza um modelo associativo, tá certo? Que funciona. O acupunturista sabe onde ele tem que pôr a agulha no lugar certo. Tá? E funciona, funciona. A pessoa está com a pressão alta, vai lá no acupunturista, ele põe a agulha no lugar certo, a pressão baixa. É mensurável? Sim, super mensurável. Super mensurável, super funciona. Hoje em dia, você sabe, por exemplo, o que acontece quando você inspira, quando você expira, qual a faceta do sistema nervoso autônomo está funcionando, qual que se ampliou, qual que diminuiu, se é central, se é periférico, e é diferente, sabe-se. Então, e tem um livro, que é um livro de 1920, que foi um dos primeiros a ter pesquisas do campo da Kundalini. Então, quando você fala a ação da Kundalini e do Yoga sobre o sistema nervoso autônomo, é 1920, galera. Algumas coisas que eu falo sobre, isso é sistema simpático, isso é parasimpático, essa técnica parasimpática, isso vem desde 1920, não é nada novo. Então, o que eu posso dizer muita coisa tem explicação, tá? Muita. Mas só que a maior parte das pessoas não conhece, até porque a linguagem é uma linguagem complicada, né? Não é uma linguagem simples. Então, por exemplo, na imersão filosófica, quando a gente chegou em meditação, a minha ideia não era falar sobre técnicas de meditação. Porque a meditação você tem que vivenciar. Eu posso até citar o simbolismo de uma técnica ou outra, tá? Como que ela vai agir, mas mas isso não é o mais interessante. Então, a gente, para falar sobre os efeitos da meditação, para falar sobre as pesquisas de ponta que você tem sobre meditação, inclusive até na ação epigenética, na ação da transmissão, por exemplo, da informação genética associada à depressão de uma família e outra, e como que a meditação interfere nisso, eu voltei para trás. Então, a gente foi estudar sobre neuroanatomia funcional. A gente estudou sobre tronco encefálico, transmissão nervosa, núcleos da base, sobre o que é uma área de associação primária, secundária, terciária, como o cérebro funciona, e daí a gente foi para as pesquisas. Tanto as pesquisas do ponto de vista psicológicas, no campo da personalidade, quanto as pesquisas de neurociência propriamente dita. Então, é um modelo muito complicado.
para você usar. Que leva tempo e estudo. Então, o Yoga já tem o seu próprio modelo, que é o modelo de chakras. E em cima dele, de chakras, da Kundalini e dos canais de energia. Em cima deles, você consegue trabalhar, obter resultados, fazer inferências futuras em cima da utilização de uma técnica e que dá tudo certo. Então, essa é a minha questão, porque eu concordo em gênero, número e grau com você. Só que a minha questão é, muitas pessoas, elas se baseiam, teve a pesquisa consegue mostrar e mensurar que isso foi feito. E tem coisas que não dá para ser mensurado, porque, ao mesmo tempo, o yoga tem já milênios que as pessoas praticam, foram gerando efeitos, foram gerando resultados nas pessoas, e que aquilo, ou porque não teve interesse em realizar pesquisas, ou simplesmente talvez não tenha como realizar uma pesquisa sobre aquilo, não sei. Não, é fácil você ver. Pensa no Covid. Não, vamos pegar algo bem, bem, bem na nossa cara. A gente acabou de viver isso. Quando começou o Covid, o que falavam? Não usava máscara e todo mundo se entupia de álcool gel. Uhum. Agora, ninguém nem usa mais. Por quê? Porque a principal via de transmissão não é essa. É aérea. É isso. Tá? Eu lembro quando começou a quantidade de dúvidas que se tinha, até com relação ao tratamento, eram muitas dúvidas e poucas certezas. Então, levou 2 anos, 3 anos para que a gente tenha certeza de alguma coisa. Tá? Por quê? O fato, por exemplo, você faz uma pesquisa a respeito de Puja. Como Puja pode influenciar, por Como o exemplo, agradecimento pode ajudar? Para quem não conhece o que é Puja, como o agradecimento pode contribuir com a sua assim, evolução? é que agradecimento em si é uma das facetas do Puja, né? Ah, Mas ajuda, ajuda a pessoa a ter uma noção do que é o Puja. Tá, mas vamos lá. Como agradecimento influencia na minha na, felicidade. na sua felicidade? Daí você monta todo um estudo. O que é montar um estudo? Você vai criar um modelo no qual você vai tirar o máximo de fatores que possam influenciar aquilo e deixar uma menor quantidade de fatores associados àquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, você pega um certo número de pessoas. Nesse número de pessoas, algumas são vegetarianas, outras não. Outras trabalham num ambiente super estressante e outras trabalham na praia, vendendo água de coco. Você acha que vai dar o mesmo resultado? Não, não vai. Não vai. Não vai. Então, você procura retirar a maior quantidade de variáveis, deixando as variáveis específicas da pesquisa. Então, isso você tem que racionalizar e pensar no modelo de estudo que você vai fazer. Montar um modelo. E você vai usar um equipamento para mensurar isso? Ou você vai usar um questionário? Esse questionário, ele foi validado? O que é um questionário validado? Questionário validado é aquele questionário que passou por um estudo prévio para dizer que ele é capaz de dizer aquilo que você quer que diga. Ele é validado para quem? Para que idade? Para que público? Certo? Para o público ocidental ou oriental? Porque o funcionamento do cérebro é totalmente diferente. Tá? Ele vai servir, aquele questionário, ele vai servir? Tá? Serve. Então, você inclui no seu estudo, vai ser com questionário. Tá? E daí você faz o estudo. Daí, para o seu estudo, você faz uma análise estatística breve e você descobre que possivelmente umas 100 pessoas você vai ter que pesquisar. Você faz com as 100 pessoas. E o resultado é inconclusivo. Tem uma leve alteração. Isso quer dizer que não funciona? Não, não quero. Não. O mesmo aconteceu com o Covid, a gente viu isso. Tiveram pesquisas e mais pesquisas de muita gente. E diferentes entre si, E diferentes diferentes respostas. entre si. E muitas vezes vocês ouviram frases assim, mas isso precisa ser confirmado por pares. O que é ser confirmado por pares? Tem que ter outras pesquisas que digam a mesma coisa. E daí, lembra quando teve a ivermectina? Teve um estudo em laboratório, nem em seres vivos,
que mostrava que aquilo poderia ter um efeito de dificultar a entrada do vírus na célula, blá, 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 blá. Daí os loucos já saíram tomando ivermectina. Tá? Percebeu o quê? Aquilo era in vitro, in vitro. Dentro do corpo não funciona assim. Então, o raciocínio é o mesmo. Então, o que acontece? O modelo científico, ele é altamente específico. Então, ele é muito preditivo. Se o resultado é bom e ele é validado por pares e chega a uma conclusão, aquela conclusão normalmente ela vai ser certa, ela vai ser perene. Tá certo? Mas ela é uma forma complexa de você ter uma solução. Existe uma outra forma, que é uma forma que se dá pela via não da racionalização, mas pela via do inconsciente. Tá? Que é o inconsciente, ele faz associações, ele te devolve a resposta. É o que acontece na intuição, é o que acontece na meditação e é o que acontece com algumas pessoas espontaneamente. Tá? E as grandes descobertas de ciência, elas vêm por essa via. E depois você tenta fundamentar aquilo. Será que é mesmo? Mas será que é mesmo? E daí leva 20 anos para você fundamentar aquilo. Por exemplo, Einstein, ele levou a vida inteira para fundamentar a lei da gravitação, a lei da relatividade específica. Ele veio para o Brasil, todo mundo sabe. Ele esteve no Rio de Janeiro, porque ali ia ter um fenômeno astrofísico e lá ele conseguiria medir a curvatura da luz. Isso levou a vida inteira dele. Ele teve essa sacada, levou a vida inteira. Então, o que eu quero dizer isto é um processo. Dentro do yoga hoje em dia, você tem bastante coisa. E, até no meu livro de pranayama, eu procuro fundamentar todo o funcionamento do pranayama, do ponto de vista fisiológico, até para o instrutor saber. Quero que eu ia citar agora, Milton. Você pega o prana, por exemplo. Existe necessariamente uma pesquisa hoje, alguma coisa que mostre que a energia, que o prana vem do sol, que flui pelas nadis e etc. Eu acredito que não tenho certeza, mas eu acho que não. Isso mas é a gente sabe, pelo inconsciente, a gente sabe que aquilo, se eu sentar, respirar, fizer o negócio direitinho e tal, fazer minha mentalização, se eu trabalho isso na minha prática, então isso gera um efeito em mim? É óbvio. Em 20 anos, fazendo 20 e poucos anos, é óbvio. A maneira que você explica é indiferente. Se a acupuntura usa os padrões internos de ferro, madeira, fogo, e funciona, dá o resultado, tá? Alguém vai dizer que, por exemplo, você pega o racionalismo médico hindu e pega Kapha, Pitta e Vata e dizem que são forças internas do organismo. Os caras curam gente com aquilo. E quando você põe um método estatístico, funciona. É uma racionalidade médica que foi desenvolvida ao longo de milênios, tem uma lógica toda própria e funciona. Kapha, Pitta e Vata, isso existe. Eu vi um curso de um grande terapeuta ayurvédico que ele é um brasileiro, ele foi lá para a Índia, ficou anos lá na Índia, e ele falava, tinham casos que os dois hospitais, o hospital com técnicas ocidentais, né, mas eles não chamam de comum, natural, porque isso para eles o natural é a Ayurveda. Mas se você pega os dois hospitais um do lado do outro, ele falou, tem pessoas que não se curavam lá no hospital, na coisa mais tradicional zona, e quando vinha para o Ayurveda se curava. Então, por exemplo, você está com uma infecção por uma bactéria e está dando trombose de seio cavernoso. Você vai tomar homeopatia? Você não vai tomar homeopatia. Não vai dar tempo. Também você não vai fazer Ayurveda. Não vai dar tempo, você vai morrer antes. Então você entra com todo o material possível. Você vai entrar com heparina, você vai entrar com o antibiótico certo, aí você vai matar a bactéria, desfazer o coágulo e a pessoa melhora. Eu já vi isso acontecer. Tá certo?
Da mesma forma que eu já vi, por exemplo, a pessoa era diabética, foi no acupunturista, ele meteu uma agulha no pé, a pessoa voltou com o pé diabético. Perfeito. Isso é pouco. A Ana Clara, que é uma grande amiga minha aqui, ela está falando, ó, nossa sociedade é muito apegada ao cientificismo, mas o funcionar para você é a maior comprovação. É, digamos assim, Ana, a questão deve-se usar, dentro do possível, as duas coisas. Algumas coisas têm explicação científica, outras não têm, e algum dia pode ser que tenham. E assim os modelos eles vão se entrelaçando ao longo do tempo. Eles vão se interconectando. Por exemplo, possivelmente o nosso colega que foi lá estudar medicina ayurvédica no Hospital de Medicina Ayurvédica, ele aprendeu anatomia, ele aprendeu fisiologia, ele aprendeu a usar um antibiótico, tá certo? Ele aprendeu tudo, tá certo? Até para saber quando o ferramental que ele tem serve ou não serve. Eu costumo entender assim, o fato de algo não ter explicação não quer dizer que não funciona. O fato de funcionar com seu aluno não quer dizer que aquilo dá para você Funcionar com todo mundo. fazer inferência com todo mundo. Pode ser que seja placebo, pode Ah, ser que seja algo específico daquele aluno, tá certo? Então, o que eu sinto? Eu sinto que você não deve menosprezar nem um lado nem o outro, porque senão você põe os antolhos. Então, você tem que manter a sua mente aberta, lúcida e clara, para que você perfeito. possa fazer o acompanhamento. Então, a gente não deve cair. Não, isso é cientificismo, tá certo? A gente não precisa disso tudo. Não, ao contrário, a gente precisa disto, mas também não deve deixar que isto nos impeça de enxergar coisas que mantém a nossa mente aberta para outras coisas. Não menosprezar. Se você pegar Não, tudo que tem de pesquisa hoje, antigamente não tinha. não tinha. Teve um boom da neurociência e falando sobre meditação, mas Tem, nem sempre foi falado dessa forma, né? tem. Só um minutinho. Então é isso, galera. Então, a gente está chegando no finalzinho. Sempre importante, se vocês tiverem algum tema, alguma coisa que vocês queiram que a gente converse aqui, a gente traz, tá? Mandem no meu Sim, inbox que a gente conversa. sim. E eu costumo também dizer assim, olha, você precisa estudar fisiologia, anatomia, microbiologia e... Não. Mas você gosta e você quer? Vai, estuda, tá? Mas é obrigado? Não, Não, você não precisa. De verdade, para que você consiga trabalhar, você não precisa. Tá? Você não precisa. Se você quer aprender a raciocinar de uma outra forma, é um conhecimento muito bem-vindo. Também não vai te atrapalhar, vai abrir sua visão. perfeito. Agora, eu vou colocar mais uma outra coisa. Eu acho que eu gostei do tema, né? Vou colocar uma outra coisa. Por exemplo, eu tenho um instrutor que eu acompanho e que ele virou para mim assim e falou: fazer medicina. Medicina? Por que você vai fazer medicina? Ah, eu vou fazer medicina para poder aprender e estudar anatomia, fisiologia a fundo, da mesma forma que você. Por quê? Você vai trabalhar como médico ou você vai trabalhar como yoga? Não, eu vou trabalhar como yoga. Então, para que você vai fazer um curso de 6 anos, No mínimo. integral, no mínimo? Deixa eu falar residência, onde você vai ter que estudar não só anatomia e fisiologia, mas você vai ter que estudar microbiologia, você vai ter que estudar farmacologia, patologia, estudar todo tipo de doença, fazer toda uma formação para ser médico, para não exercer medicina, para tornar instrutor de yoga. Ele falou, mas você fez. Mas esse era o meu Swadharma. Ou, aliás, meu Prarabdha Karma, esse era o meu destino. Eu era instrutor, eu queria ser médico.
Por isso eu fui fazer medicina. Durante o processo, a hora que eu concluí o curso, eu decidi, adolescente, esse médico, quando eu concluí o curso, eu percebi que o que eu amava mesmo era yoga. Mas aquele conhecimento que eu tinha era um conhecimento que me servia na vida, tá? Agora, eu falo para ele, é mais fácil, ó, você quer estudar fisiologia? Vem cá, eu te oriento, ó. Você vai começar estudando tal capítulo, de tal jeito, e depois você vem, a gente vai conversar sobre as associações que nós temos disso com o yoga. Daí eu te oriento o seu estudo. Você não precisa fazer fisiologia e anatomia. Ah, mas eu quero o diploma. Ah, então vamos pensar numa coisa que está mais vinculada. Vamos fazer educação física, por exemplo. Ou vamos fazer um curso específico que vai te dar um certificado de fisiologia ou de anatomia. Hoje em dia, por exemplo, a Santa Casa, ela tem um curso de anatomia para instrutores de yoga. E já ouvi falar, eu que até queria fazer. Ah, mas você sabe, não sei, mas eu quero saber, quero ver como é que fala. Ele deve conhecer coisas que eu não conheço. Eu quero ver o que ele tem para falar. E eu quero aprender também. Sim, Um pouco tem muita mais. coisa aí. E aí você vai lá e faz. Então, é o mesmo raciocínio. Isso que você falou agora, eu falei ontem na live que eu fiz ontem, foi exatamente isso que acontece com geral com os professores de yoga. Então, eles têm às vezes o professor tem uma coisa que ele precisaria aprender, focar naquilo. E aí ele começa a ir para várias vertentes, várias coisas. Não que seja perda de tempo, porque eu acho que o conhecimento sempre é rico, sempre é importante. Sim. Mas tudo aquilo que ele está tendo vazão, então tem um buraquinho ali que está dando vazão no seu líquido interno. E aí você, ao invés de você trabalhar aquele buraquinho, tampar, cuidar daquele buraquinho, você começa a querer colocar mais líquido e está tendo vazão e tem colocando mais líquido. Dispersa. Isso é muito comum com os professores. Sim. E daí, o que eu falei para ele, olha, tá, se você for fazer medicina, ela vai te consumir 12 horas da sua vida, por dia. Esquece essa história de praticar 6 horas por dia. Não vai dar, cara. Você vai praticar 20 minutos, 30 minutos e olha lá. Você vai ter que focar naquilo. Você está preparado para isso? Ele falou, acho que não, né? Então não vai rolar, né? Não vai rolar. Então, vamos viver na prática. Vamos aprofundar o sadhana. Vamos fazer o pranayama. Vamos ler tais capítulos de fisiologia, de anatomia. Vamos fazer as associações. E vamos focar em você saber o que você está falando porque você viveu. Perfeito. Eu acho que para um professor isso é mais válido. Perfeito, Milton. Ó, esse assunto dá pano para manga, dá para a gente falar muita coisa sobre esse assunto. E então, galera, de novo, manda para mim inbox se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que seja falado por aqui. A gente vai conversando de 15 em 15 dias. Eu e o Milton estamos aqui para bater papo, para nos ver, pelo menos, aqui pela live. E é isso. Milton, aproveita aí a família, aproveita a praia, descansa. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar já de novo. E galera, essa semana e a próxima, intensivão de lives comigo às 17 horas. Eu vou falar sobre a profissão, então, possibilidades da profissão. Então, venha às 17 horas comigo, tá bom? Beijos para todos. Beijão, Milton. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.